Boa noite. Poder Judiciário é um dos 3 poderes do Estado moderno na divisão preconizada por Montesquieu, em sua teoria da separação dos poderes. É exercido pelos juízes e possui a capacidade e a prerrogativa de julgar, de acordo com as regras constitucionais e leis criadas pelo Poder Legislativo. Transparência, metas, o que é, opinião sobre o Poder Judiciário no Ceará é o nosso assunto de hoje. E para falar sobre esse tema, convidamos o Dr. Renato Esmeraldo Paes, ele que é juiz titular da 3ª Vara da Comarca de Barbalha. E é com ele com quem vamos conversar hoje. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite aqui pela TV Verde Vale. Nosso convidado de hoje, doutor Renato, ele que é juiz da 3ª Vara, juiz titular da 3ª Vara da cidade de Barbalha, que veio aqui conversar com a gente de uma forma bem descontraída e à vontade de levar até você, telespectador, informações sobre como anda o Poder Judiciário na região do Cariri, na sua visão. Boa noite, doutor, obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite. Boa noite, Leite. O prazer é todo meu vir aqui conversar contigo no seu programa, que a audiência é muito grande, muito divulgada, né, na nossa região. É um prazer conversar contigo. Doutor Renato, nosso papo de hoje vai ser voltado mais assim, direcionado para a questão de como anda o Poder Judiciário na região do Cariri, em especial, né, porque aqui nós estamos. E as pessoas, de um modo geral, a sociedade de um modo geral, se reclama do Poder Judiciário, de algumas formas de como funciona. Vamos começar procurando saber como é formado o Poder Judiciário. E geralmente só se pensa o juiz, só se as pessoas menos esclarecidas do Judiciário dizem, não, o Poder Judiciário é formado pelo juiz. O Poder Judiciário, a estrutura do Poder Judiciário, ele é formada em instâncias, né? Nós temos o que chamamos de primeiro grau, que são os juízes, formados por juízes e nas secretarias de vara, e tem o segundo grau, que é no Tribunal de Justiça, e há também as instâncias superiores, Superior Tribunal de Justiça, né, Supremo Tribunal Federal. Mas aqui especificamente na nossa região do Cariri, nós temos as varas únicas, certo? Secretarias de varas únicas são as cidades menores. As cidades de médio porte, como Crato, Barbalha, Brejo Santo, Vaze Alegre, são tidos como há mais de uma vara, ou seja, são mais de um juiz, há mais de um juiz para poder cuidar dos assuntos, porque a demanda é maior. São tidas as entrâncias intermediárias, né? E temos Juazeiro, que é a entrância final, onde há uma quantidade bem maior de juízes e maior de varas, embora ainda insuficiente para atender a demanda, que é crescente. E Juazeiro do Norte, para se ter uma ideia, a cidade de Juazeiro, a comarca de Juazeiro, está equiparada à comarca da capital, a Fortaleza. Então é a entrância final. Um juiz de Juazeiro já pode sair daqui para ser desembargador no Tribunal de Justiça. Direto. Direto. Obviamente que há uma concorrência, né? Uma concorrência. E as regras, né? Não é só eu quero. Exato. E dentro de cada unidade judiciária dessa, o Poder Judiciário é composto pela figura do juiz, que no caso exerce não só a função de julgar, mas exerce a função de administrar, de organizar aquela unidade judiciária. Tem também a figura do diretor de secretaria, que é o braço direito do juiz, que trabalha chefiando e organizando e dirigindo os trabalhos da secretaria de vara. Dentro desse grupo de servidores que compõem cada unidade, nós temos os técnicos judiciários, analista judiciário. E segundo a Lei de Organização Judiciária do Estado, cada unidade dessa tem que ter 4 servidores, né? Então, que é muito pouco, né? Que é muito pouco, é insuficiente. E há necessidade de que a gente acrescente isso, incremente a quantidade de servidores, porque a demanda, como ele disse, é sempre crescente e é absolutamente desumano e difícil para a gente atender a demanda. Então, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, tem feito convênios com os municípios, certo? E esses municípios cedido servidores para incrementar o corpo de pessoal e a gente tentar dar uma satisfação e uma resposta imediata, o mais rápido possível, nas demandas que se apresentam. O número de demandas vem crescendo? Sem dúvida. Sem dúvida. A demanda do Poder Judiciário do Estado do Ceará é crescente, não do Estado do Ceará,
do judiciário de uma forma geral é crescente. Isso é uma constante, não é um crescimento periódico e pontual. Dia após dia há um crescimento da demanda. Desordenada, né? É um crescimento desordenado, né? Desordenado porque se torna desumano para o juiz dar de conta de tantos casos, né? O juiz e sua equipe dar de conta, resolver e solucionar tantos casos. Há muitos fatores que causam esse aumento de demanda. A população, de uma forma geral, costuma criticar o judiciário, criticar os juízes, como se fossem pessoas que trabalham um pouco e não resolvem, principalmente quem tem processo, né, e não resolvem os casos deles. Quer que tenha um juiz só para o caso dele, né? Quando não conhecem, infelizmente, quando não conhecem a nossa realidade, sabe? Onde a gente tem, como eu estava lhe dizendo, um juiz com 4 servidores e mais alguns cedidos do município. Que são eventuais? Que entram e saem, há sempre troca. Não há uma, digamos assim, uma continuidade muito grande. E a quantidade de casos, muitos inúmeros casos. Eu cito o exemplo, por exemplo, aqui de Juazeiro, que eu passei um mês respondendo numa vara aqui, terceira vara civil de Juazeiro, onde há em torno de 6.000 processos. Você vê quem julga e quem faz a audiência é o único juiz. Como é que um único juiz consegue resolver, solucionar 6.000 processos, 6.000 casos com rapidez? Com rapidez. Casos, de certa forma, delicados, né? Sim. Quando se vai à justiça, já porque sim, é delicado, né? Há casos que a complexidade não é tamanha e a gente, de repente, até com um acordo, né, numa audiência, fazendo acordo, você consegue resolver rapidamente. Mas há casos que são complexos, há casos que exigem um estudo aprofundado, há casos em que os processos são muito avolumados e que a gente tem que analisar página por página do processo e que são temas difíceis e temas controvertidos que a gente tem que estudar realmente, se dedicar e demanda tempo. Há casos que demanda tempo para se julgar. Né? Com esse reflexo do crescimento do judiciário, doutor, e nós temos, o senhor não citou aí, mas nós temos as figuras dos promotores e defensores também, né? Sem dúvida. Eu me limitei a falar sobre o Poder Judiciário, mas são figuras importantíssimas, né? Os promotores de justiça e os defensores são imprescindíveis, assim como o advogado também. São 3, digamos, atores, né, no sistema de justiça que são muito importantes para que toda a engrenagem funcione de uma maneira satisfatória. Eu queria falar aqui da Azul Entulhos, construção civil no Cariri, acabou-se o problema. Azul Entulho faz isso para você, remove, evite problemas com o meio ambiente, como nós estamos conversando aqui com o doutor Renato, evite problemas no judiciário, a permanência de entulho na frente de seu estabelecimento provoca demandas judiciais, provoca problemas para você. Por isso não precisa você se preocupar agora. Na região do Cariri, Azul Entulho, no 8866-8444, você dá uma ligadinha, final de semana, feriado, ela faz isso para você. E acima de tudo, contribua com o meio ambiente, evite, você não reclama dos problemas de esgoto, de entupimento, é porque você deixa o entulho na sua porta. Mas a Azul Entulho vai fazer isso para você com tranquilidade, rapidez e segurança. Azul Entulhos, contribuindo e participando e apoiando o programa Café com Leite. É assim, doutor, o programa Café com Leite, a Azul Entulho está lá ajudando a gente a levar essas informações, né? O senhor disse aí que esse trio, juiz, promotores com defensores e advogado, faz o judiciário. Muitas vezes as pessoas reclamam que o judiciário não funciona, e geralmente culpa o juiz. A figura do juiz é sempre o culpado de tudo. Com essa quantidade de processos em média que o senhor falou aí na terceira vara civil aqui de Juazeiro, nós temos aí em média de 6.000 processos, e eu creio, se não me falha a memória, as outras também. Isso se repete nas outras varas, com certeza. E, por exemplo, o juizado especial de Juazeiro, eu não posso afirmar categoricamente, mas passa de 10.000 processos. Como é que um juiz tem condições de julgar? É impossível. É desumano. Desumano. O fato é esse. Não significa que o juiz não trabalhe. Eu posso atestar aqui de conhecimento que hoje o Cariri,
as figuras dos juízes que estão no Cariri são todas de pessoas dedicadas, de pessoas honestas e que realmente trabalham e se dedicam para tentar dar a melhor solução para os problemas que chegam ao judiciário. Mas às vezes a demanda é grande que a gente não consegue realmente o senhor tem a ter uma proporção resposta entre imediata. julgamentos e ingresso de ações, essa proporção mensal? Porque varia muito de unidade para unidade, tá entendendo? E os tipos de ações? Aqui no Juazeiro nós temos separado as varas civis, criminais, né? Exato. Mas há uma meta do CNJ de que pelo menos os juízes julguem a mesma quantidade de processos que entram. Se entrar, vamos supor, 100 processos, o juiz julgar pelo menos 100 processos por mês, né? Então é uma meta que em determinados pontos é possível de se cumprir. Por exemplo, as unidades de vara única, como são as cidades de Missão Velha, Caririaçu, né? Essas cidades ainda a demanda é razoável, mas ainda é bem possível, né, de se cumprir essa meta e dar uma resposta mais rápida. A situação realmente se agrava quando vêm para os grandes centros, né? As cidades de médio e maior porte, né? Isso porque a demanda realmente se torna absurda. Por exemplo, hoje em Barbalha, a minha unidade ainda, por hora, dá para atender, dá para cumprir bem, a gente tenta ser rápido, porque é uma unidade nova, né? Não há uma quantidade de processo, não é tão elevada, certo? Mas a questão mais preocupante em termos de Cariri é do Juazeiro. E eu friso aqui e deixo bem claro que a culpa não é só e exclusivamente dos juízes. Eu cito aqui, por exemplo, Leite, o fator que eu considero importante para o aumento dessas demandas, tá certo? É que de fato a população hoje ela está mais conhecedora de seus direitos. A população hoje está mais esclarecida, né? E tomando conhecimento e se tornando mais esclarecida, a população vai buscar os seus direitos, o que ela entende que são seus direitos. Aquelas câmaras de arbitragem que recentemente eu tenho visto aí nos meios de comunicação, leis criando, já existe, né, na verdade, as câmaras de arbitragem na capital, né? Sim. Mas parece que está tendo assim um avanço mais agressivo nesse aspecto para evitar as demandas no judiciário, né? O senhor vê isso um benefício? Não necessariamente, eu acredito que não a ponto de desafogar o judiciário. Na capital, em Fortaleza, né? Obviamente, Maracanaú, Caucaia, Sobral, sofrem dos mesmos males que Juazeiro também. Então, quanto maior a cidade, maior a demanda. Maior o número de problemas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Outro fator que eu acho que gera esse aumento de demandas, por exemplo, é essa concessão de crédito, até que o programa do governo, né, de ampliar o acesso ao crédito. Então hoje você tem o acesso ao crédito muito fácil. Qualquer pessoa pode conseguir crédito com instituições financeiras muito rapidamente. Há inclusive instituições financeiras que oferecem créditos anegativados e tal. Então o acesso ao crédito se tornou muito fácil. Muito fácil. E esse fator especificamente acaba por enxertar muitas demandas no judiciário. Porque se o sujeito pega um crédito e não paga, a empresa, a demanda financeira, vem de lá para cá, né? A financeira vai lá executar, vai lá cobrar. Ou então, se o cara financia um veículo, uma moto, e não paga, a financeira vai lá com a busca e apreensão. E a população, como ele disse, está mais esclarecida, aí vai também com as ações revisionais, anulatórias de cláusulas contratuais, e mais ações chegando no Poder Judiciário. E assim a demanda vai crescendo. Né? E a culpa sendo do juiz, né? Que eu acho. Doutor, mas depois desse nosso bate-papo aqui, eu tenho certeza que a população do Cariri vai pensar duas vezes antes de culpar os juízes como um todo, né? Assim espero, porque eu posso
falar de conhecimento próprio porque exerço a função, estou em contato quase que diário com os meus colegas juízes da região e já, por exemplo, participo e respondo em outras unidades. E a gente vai vendo e conhecendo a realidade, a quantidade de demanda, que realmente é muito problemática. Nós temos, por que é que não se atende suficientemente mesmo essa demanda? Porque a demanda está crescendo, por que é que o judiciário não cresce também para poder abarcar? Esse é que é o grande problema. O ideal seria... Lembrando que se fizer concurso e admitir juízes, falta servidor. Exato. Se tem admite servidor, falta promotor. A única coisa que tem bastante é advogado. Né? Advogados, a gente vê que há muitas faculdades de direito, né? Então a cada semestre há um bloco de bacharéis em direito e também de advogados que são submetidos ao exame e aprovam, né? Mas é como eu disse, o ideal seria que o judiciário em si crescesse. Na mesma proporção que crescem os números de advogados e que cresce a demanda. O grande problema é como é que se faz esse crescimento, porque é um órgão público, né? É um poder público e que depende de orçamento, que depende da percepção de recursos públicos. E a grande dificuldade para o crescimento e para a melhora da situação judiciária é essa, é a questão orçamentária. Porque o Poder Judiciário encaminha um projeto de lei à Assembleia Legislativa, né, anualmente, que é o projeto da lei orçamentária. E ele diz, olha, eu vou precisar de X para que eu possa operar satisfatoriamente dentro desse ano, do ano vindouro, e lá conta, tanto é para gasto com pessoal, tanto é para investimento, por exemplo, em tecnologia da informação, tanto é para incremento de pessoal, por exemplo, concurso público para juiz ou para servidor, tanto é para construção de novos fóruns, porque também é necessário construir, melhorar a estrutura física para melhor receber as partes, o jurisdicionado, né? Os advogados, os servidores e tal. Só que a questão da lei de responsabilidade fiscal cria um bloqueio. Que bloqueia. Muitas vezes há o corte na lei orçamentária que é encaminhada pelo Poder Judiciário. Na hora de votar, os parlamentares, infelizmente, cortam, certo? Aquele pedido de orçamento, né? E acaba que os valores que seriam para você tentar incrementar alguma melhoria não chega. E aquela situação de trabalho da gente não aumenta a quantidade de juiz, não aumenta a quantidade de servidor, tá certo? Não melhora a estrutura física, por quê? Porque o nosso orçamento é cortado. Porque nós temos os gastos. E porque aqui dentro do que se recebe não pode gastar. Tem a quantidade, o percentual a se gastar com pessoal, quantidade de gasto pessoal. Para você ter ideia, hoje está próximo do judiciário, próximo do limite prudencial. Ou seja, a gente não pode, com o orçamento que se tem, colocar mais gente, porque senão vai passar o limite legal para gasto com pessoal. Isso a população precisa saber. Né? Exato. É necessário essa informação à população para que não se cobre tanto de uma coisa que não se pode exercer. Não é só o judiciário do Ceará é perfeito. Eu não sou hipócrita dizer que nós temos os nossos equívocos, mas todo mundo se equivoca. O judiciário é feito por pessoas, por seres humanos, e estão passíveis de cometer erro, né? Como eventualmente comete erro um gestor público, como comete erro um médico, como comete erro um contador, um advogado, qualquer profissional, porque são seres humanos que estão passíveis de cometer erro. Agora, o judiciário, a problemática do sistema de justiça que não funciona adequadamente, tá certo? Não é culpa exclusiva do Poder Judiciário. É bom que fique clara essa situação. Não é culpa exclusiva do Poder Judiciário. É uma culpa que passa pelo Poder Legislativo também e pelo Poder Executivo também. Não é uma questão exclusiva do Judiciário. E é uma questão que passa, como eu lhe disse, principalmente pela questão orçamentária. Conversando assim de forma bem tranquila e esclarecedora com o Dr. Renato, ele que veio aqui para conversar com a gente e levar até você as informações do que nós sentimos por estarmos por fora do que é o judiciário.
tentarmos mudar um pouquinho a nossa mente a respeito desse assunto com uma justificativa plausível. E é o que ele está nos trazendo, nos proporcionando nesse momento aqui no programa Café com Leite. Agora, eu não posso deixar de oferecer aqui uma água mineral São Geraldo, que é o meu convidado, nosso querido Dr. Renato. Dr. Renato, veio aqui e saboreou uma água mineral São Geraldo, viu? Eu faço questão de lhe servir. Enquanto nós servimos essa água aqui, por que não falar do Grupo São Geraldo? Água mineral e cajuína São Geraldo, olha, é o melhor refrigerante do Brasil. Não adianta querer outro, porque o refrigerante de caju, cajuína São Geraldo, é conhecido internacionalmente. Eu não posso deixar aqui de saborear. E essa água, é dela que é feito a cajuína São Geraldo. Por isso, está aqui com o programa Café com Leite. Agora vamos tomar um cafezinho, doutor? Cafezinho? Sim. E agora vamos saborear esse cafezinho aqui, a quem eu quero servir ao nosso convidado, doutor Renato. Esse cafezinho aqui, saboreando. Café ainda sem nome, viu, doutor? Esse café não tem nome, mas por enquanto. Mas enquanto nós saboreamos esse cafezinho, acesse a página do Facebook do programa e também a página no site, programa cafécomleite.com.br. Assiste todos os nossos programas, dê sua sugestão, sua opinião. Vamos saborear esse cafezinho, daqui a pouquinho nós voltamos, rapidinho. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje nosso convidado, Dr. Renato Esmeraldo, ele que é juiz titular da terceira vara da comarca de Barbalha, que veio aqui falar sobre as demandas, sobre os problemas do judiciário, aquilo que nós quando usuários ou quando, eu não diria bem, mas usuários do serviço judicial na região do Cariri, nós reclamamos tanto, né? Nós tantos que culpamos as pessoas sem termos conhecimento, porque o nosso processo está adormecido, porque o nosso processo não anda. Isso é tão comum ouvir das pessoas: olha, meu processo não anda, meu processo não sai da mesa, meu processo, você não sabe o porquê, nem as razões. Está aí. Muitos problemas existem. O volume de processos em cima da mesa do juiz, né? Quantos momentos de lazer, quantos momentos que ele deveria estar ao lado de sua família, está ali trabalhando em prol do benefício de quem tem direito. Não é porque você ingressou com uma demanda judicial que você tem direito, mas, acima de tudo, de quem tem direito. E ele deixa muitas vezes o seu leito, a sua família, para tentar tomar uma decisão em seu benefício ou contra você. Não resta a menor dúvida. Eu queria deixar aqui registrado mais uma vez o exemplar do informativo Leite e Contabilidade, trazendo todas as informações sobre imposto de renda pessoa física. Esse desse mês está imperdível. Inclusive você pode acessar no site leite.com.br, pode folhear, pode imprimir. E se você achar inconveniente imprimir e perder tempo, passa lá, Leite e Contabilidade, Rua Delmiro Gouveia 163, pegue o seu exemplar, é gratuito. E eu tenho certeza como é um grande exemplar, uma grande informação para a sua cabeceira ali, para você aprender e não pagar nada demais. Olha, pagar o governo demais eu sou contra. Vamos conversar que eu tenho certeza que você vai pagar o correto dentro da lei. Doutor, essas demandas, esses problemas, muitas vezes, né? Como eu disse ainda há pouco, o juiz, tanto que nós reclamamos, nós de um modo geral, a população, nós reclamamos, mas nós esquecemos que muitas vezes o juiz também é um ser humano, é um cidadão que pensa, é um cidadão que tem sentimento, é um cidadão que muitas vezes tira do seu recanto lá, dos direitos de estar ao lado de sua família e seus filhos, seus familiares, para estar julgando processo. Isso é comum no meio judiciário também, né? Dado a esse volume de demandas, né? Sem dúvida. A gente trabalha mais do que a carga horária legal que se estabelece. Sem dúvida. E não ganhamos um centavo a mais por conta disso. Isso eu quero deixar bem claro. Trabalhamos mais do que por lei somos obrigados, sem ganhar um centavo a mais.
Periodicamente damos plantões em fim de semana para atender questões de urgência, para que não fique o sábado e o domingo o jurisdicionado sem a sua assistência nos casos de urgência. Porque tem os plantões, né? Sim. Todo final de semana. E não ganhamos um centavo. Nas férias também tem plantões, né? Sim, nas férias também, durante o recesso forense também. E a gente não ganha por esses plantões ou por hora extra que trabalhamos, não ganhamos um centavo a mais. Então abrimos mão muitas vezes do convívio com a família, de um lazer, de um descanso, tá certo? Para tentar dar a melhor prestação jurisdicional, para que atender melhor os anseios de quem entra com o processo judicial. Porque eu costumo dizer o seguinte: nós que fazemos parte do Poder Judicial, temos a obrigação de atender bem o jurisdicionado, de chegar e receber bem, e o juiz atender as partes, atender os advogados bem, e procurar solucionar os processos da forma mais rápida, justa, legal e justa possível. Porque, veja bem, a gente tem que entender que a pessoa que entra com um processo, ele vê o judiciário como a sua tábua de salvação, né? A pessoa, como aquele órgão que está ali para fazer valer o seu direito, para reconhecer, se realmente tiver direito, né? Para poder resguardar e satisfazer aquele direito que se a pessoa realmente tiver. E quem vai ao judiciário é porque está levando um problema seu, que precisa ser solucionado de acordo com a lei, né? Então, cada caso é um caso que, vamos supor, para o servidor, para o juiz, ou para o promotor, para o advogado, para o defensor, é um caso que pode ser simples, pode ser um caso que não tenha tanta relevância, mas para aquela pessoa que entrou com o processo, é muito importante. É muito importante. É o problema que, digamos, esteja tirando seu sono, é o problema que esteja causando prejuízo em sua vida. Então, para aquela pessoa, aquilo é importante, né? E merece e deve ter uma resposta rápida e justa. Isso aí não tem, a gente tem a plena consciência disso, a gente sabe daquilo, sabe disso. E procura atender. Doutor, a conciliação, o senhor falou muito em conciliação. Eu pergunto, o senhor acha que a figura da conciliação é a melhor medida, assim, para as pessoas que possuem demandas judiciais? Olha, a conciliação, Leite, ela é importantíssima. É um instituto importantíssimo. Mas não é o único que vai solucionar e que vai, de certa forma, melhorar a situação do Poder Judiciário. Mas que é relevante, que é importante, sim. Eu lhe digo por quê, tá certo? Porque na conciliação, as partes que estão litigando no processo, elas é quem vão resolver a demanda. Elas é quem vão entrar, cada um cede um pouco no que pretende, tá certo? Chegam num consenso e eles próprios, obviamente com a intervenção de um conciliador, do magistrado, né, eles vão alcançar um resultado que vai satisfazer as duas partes. Então, abrevia o andamento do processo. Evita-se a audiência para ouvir testemunhas, para ouvir as partes, depois alegações finais, depois uma sentença, depois recurso. Você está entendendo? Que não abrevia o tempo, muito, né? Não deixa de levar tempo. E abrevia o tempo do processo e dá uma solução rápida ao que está sendo objeto da questão do litígio. Então, é realmente um ponto importantíssimo. E esse ponto, a conciliação ocorre já depois que ajuizado o processo. Há outros institutos e que já está sendo implementado aqui, inclusive na nossa região do Cariri, que eu cito, por exemplo, a mediação. Na Defensoria Pública foi instituído de Juazeiro, salvo engano, Crato também já instituiu a Casa de Mediação. Como é que funciona e o que é que consiste isso? Seria uma terceira pessoa da população, por exemplo, um líder comunitário, que existem duas pessoas em litígios e essas pessoas vão conversar sobre o assunto antes de entrar em juízo e vão ser conduzidas e intermediadas
por uma terceira pessoa da população, que também vai ajudá-los a fazer esse consenso e evitar o ingresso de ação no judiciário. Já alivia e beneficia. Já, com certeza. E acima de tudo, até mais rápido, né? Mais rápido, e a solução é rápida, né? E isso é uma iniciativa, a título de informação, aqui no Cariri, da Defensoria Pública, que já está implementando, com toda certeza, em Juazeiro do Norte já existe. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que em Crato também já exista. Eu tenho quase certeza que no Crato também já existe a casa de mediação. Isso é bom para a população, para o povo, porque tem seus conflitos resolvidos sem precisar sequer chegar ao judiciário. E é bom também para o próprio judiciário, que reprime um pouco da demanda. Mundo. Eu acho que traz benefício para todos, né? Sem dúvida. É o programa Café com Leite, conversando com o Dr. Renato Esmeraldo, ele que é juiz titular da 3ª Vara da Comarca de Barbalha. Inclusive, um abraço a todos da cidade de Barbalha. Olha, nós temos uma grande audiência na cidade de Barbalha. Eu quero abraçar a todos que estão ligados aí na TV Verde Vala, assistindo o nosso programa. E agora com essas informações brilhantes do Dr. Renato Esmeraldo, eu quero dizer para você, viu, Dr. Renato, que nós vamos convidar a alguém da Defensoria Pública, alguma defensora, para vir aqui falar sobre essa questão da mediação, que eu acho assim extremamente importante e vai aliviar muito o judiciário e vai contribuir muito. E o programa Café com Leite quer dar essa contribuição, levando até você, telespectador, essas informações para que você encurta os caminhos dos problemas existentes nas nossas vidas, né? Mas me deixa falar aqui agora do Laboratório LAMIC. Com 32 anos de excelência em análises clínicas, o LAMIC conta com uma equipe de profissionais qualificados e 5 bioquímicos especialistas em diversas áreas clínicas. Uma estrutura completa, moderna e confortável, onde seus pacientes têm atendimento diferenciado. Olha que o LAMIC conta também com equipamentos de última geração e os melhores em metodologia para realizá-los. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. Um abraço a todos que fazem o Laboratório LAMIC na região do Cariri. Alô Ivanilson, alô doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi e doutora Socorro Cabral Bezerra. Por que também não falar em doutor Orleudo e doutora Débora? Doutora Bárbara, que faz parte do corpo clínico do Laboratório LAMIC. Doutor Renato, falando aqui com a gente sobre essa questão das demandas judiciais, do processo de conciliação, que inclusive, como o senhor citou, a conciliação hoje, na esfera trabalhista também, já é um processo de divulgação muito... Tem uma semana de conciliação. O judiciário tem essa perspectiva, ou esse... Tem sim. Na Justiça do Trabalho, é do próprio rito, né, do procedimento da Justiça do Trabalho, a conciliação, né, a tentativa de conciliação. Na Justiça Comum, né, nós temos estabelecido pelo CNJ nacionalmente uma semana para se dedicar exclusivamente à conciliação, né? Então, uma vez por ano, as unidades judiciárias de todo o país, elas se dedicam exclusivamente a conciliar, a tentar resolver os problemas, os processos. Com relação a essa conciliação, por exemplo, nós temos tentado colocar ela na rotina, não esperar só por essa semana. Essa semana seria um momento para uma maior divulgação e uma intensificação desse trabalho da conciliação. Mas na rotina do trabalho do Poder Judiciário, no dia a dia, é imprescindível você incluir, dedicar um dia por semana ou 2, até dependendo da natureza da unidade judiciária, para se destinar a essa tentativa de conciliação. Então, se 2 demandantes desejarem fazer uma conciliação, é só ir lá, falar com o diretor da secretaria e tentar agendar? Essa conciliação ela pode ser feita, inclusive, esse acordo, né? Um acordo pode ser feito, inclusive, através dos advogados e chegar por escrito, né? Mas quem quiser também, as duas partes, conciliar, pode chegar em juízo, né, informar esse interesse, pedir para ser marcada uma audiência de conciliação, que vai ser marcada. Independentemente da iniciativa do juiz de marcar essa audiência, também não vai haver problema, não. Eu acredito que é interesse também do judiciário que as partes componham, né, resolvam esses litígios amigavelmente. Todo mundo ganha com a conciliação, né? Sem dúvida, porque... eu cedo numa parte, você cede em outra, a gente chega no meio termo, num consenso, né? E cada um atinge, se não totalmente o que queria, mas atinge em grande parte seus objetivos. E aquele problema que estava em juízo, né? E que acaba sendo um problema para as duas partes, o processo, né?
acaba se resolvendo, né? E cada um vai continuar a sua vida sem mais aquela questão. Doutor Renato, a tecnologia. Nós estamos vendo aí que nos últimos tempos o Brasil não, o Ceará, vamos falar de Ceará, vem crescendo. As reformas, hoje eu acho que, se não me falha a memória, nós temos um fórum em todos os municípios do estado do Ceará, não temos? Sim, sem dúvida. O espaço físico, né? Sim, há o espaço físico em todos os municípios. Nós temos também, se não me falha a memória, um juiz em todas as comarcas. Em todas as comarcas, por lei, obrigatoriamente tem que ter o juiz. Mas há cargos vagos atualmente. Você está entendendo? Há cargos vagos. Mas não significa que naquela comarca não tenha juiz. Tem o que a gente chama de respondência. Vou citar um exemplo. Hoje a comarca de Mauriti, o cargo de juiz da comarca de Mauriti está vago. Ou seja, não tem um juiz titular. Então, nós temos, por exemplo, a juíza doutora Lúcia Vieira, que é uma juíza auxiliar da comarca de Juazeiro, ela está respondendo por Mauriti. Tá certo? Então, acumula-se a função. Por exemplo, eu hoje na terceira vara de Barbalha... Ganha mais trabalho, ganha dinheiro a mais, doutor? Não, ganha adicional, muito... pelo menos de remoção aí. Não, só trabalho. Paga-se a diária, questão de diária e de locomoção, né? Transporte, indenização de transporte. Porque você vai com o seu próprio carro. Certo. Então também não é justo você ter a despesa para ir para trabalhar, pagar para trabalhar, para ter um trabalho extra. Vamos trabalhar demais, mas também assim então, pagar, né? Percebe-se realmente essa indenização de transporte, né? E por dia de trabalho recebe-se uma diária. É isso aí, estamos conversando aqui com o Dr. Renato Esmeraldo, falando sobre os problemas e as soluções e as sugestões que você poderia dar também acerca do funcionamento do Poder Judiciário na região do Cariri. Vamos nos limitar à região do Cariri, porque é aqui que nós moramos, é aqui que o programa Café com Leite está abraçando e levando até você essas informações, mas deixa que o problema é nacional, né? Agora eu vou convidar mais uma vez do nosso convidado, doutor Renato, para saborear uma água mineral São Geraldo. Doutor Renato, a gente começa a conversar e termina tendo que saborear mais uma água aqui, né? Enquanto nós saboreamos essa água aqui, eu vou falar da Amigona. Eu não posso deixar aqui de mandar um abraço para todos que fazem a Amigona aqui no Juazeiro do Norte. A Amigona está sediada ali na Avenida Elton Gomes e também na Rua São Pedro. Olha, máquinas e ferramentas agrícolas e industriais você só vai encontrar na Amigona. Eu quero abraçar todos que fazem a Amigona lá, aqui em Juazeiro do Norte. Atendimento especial. Visite, vai tomar um cafezinho na Amigona. Você com certeza verá. Um abraço a Marconi e todos que fazem a Amigona aqui em Juazeiro do Norte. E agora vamos saborear um cafezinho aqui. O doutor Renato, nosso convidado aqui, tenho o prazer de servir um cafezinho aqui. E olha que ele disse que ele não deixa de saborear um cafezinho, né? Então aqui é sempre bem-vindo e tá aí o cafezinho. Nosso convidado, eu quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Dico, lá no Caldas, no sítio Bela Vista. Também a Chico Barreto, seu pai, Pedro, Dão e todos que fazem aquela região ali do sítio Bela Vista, no Caldas. Não só lá no Caldas, mas toda a região ali, o Caldas como um todo, sempre está ligado no programa Café com Leite. Quero mandar um abraço também a Rildo e Sandoval, lá na cidade de Barbalha, né? Também no distrito do Caldas lá, que estão sempre envolvidos com todas as festas e com aquela maravilha da população do Caldas. Aqui eu tenho o maior prazer de também fazer parte e estar sempre lá. Alô Vicente, meu irmão, que sempre assiste, um abraço para você. Continue assistindo o programa Café com Leite, viu? E não deixe também de dizer a Maria Eduarda, sua filha, que assiste o programa. Vamos aqui um rápido intervalo de apoio cultural e daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Café com Leite, conversando hoje aqui com o Dr. Renato Esmeraldo, ele que é juiz da terceira vara da comarca de Barbalha,
falando, esclarecendo alguns pontos aqui acerca do funcionamento do Poder Judiciário aqui na região do Cariri, opinando, dando a sua opinião, para que você tome conhecimento de como funciona, evitar ficar cobrando sem ter conhecimento de como as coisas, como o sistema de fato funciona. Mas olha, eu não posso deixar de dizer para você que eu saborei esse café aqui com o Dr. Renato, nosso convidado, maravilhoso, café gostoso, calor muito, apesar do friozinho aqui do sistema de ar aqui nos estúdios, mas o calor lá fora muito quente, por trás das câmeras, a nossa equipe saboreando um delicioso sorvete Mauriti. Faltava no Cariri um sorvete delicioso e com sabores inigualáveis. Como eu disse, faltava, porque chegou no Cariri os sorvetes Mauriti, o melhor sorvete já fabricado no Ceará. Eu estou falando dos sorvetes Mauriti. Diversos sabores, padrão de higiene, tecnologia na produção e o melhor, preço super acessível. E o sabor? Incomparável. Sorvetes Mauriti, um só é impossível. Doutor Renato, nós conversamos ainda há pouco sobre essa questão da conciliação, tentamos entrar um pouquinho na questão da tecnologia, mas tem uma coisa assim que me intriga e eu preciso lhe perguntar, porque aí o nosso programa está chegando ao final, mas eu preciso fazer essa pergunta. Olha, o que se comenta no meio profano é aquela questão das pessoas, olha, prende alguém e o juiz libera. Isso o senhor, eu creio que o senhor já ouviu falar isso aqui, porque isso é um processo. Não, prende um marginalzinho, uma pessoa que cometeu um crime ali, e no outro dia está solto. Que o juiz liberou. A culpa vem sempre assim, né? Porque o juiz liberou. Então recai a culpa sempre sobre o juiz, que talvez presume-se até assim um complô, né, de conhecer, de saber. O senhor já ouviu isso? Isso acontece? É comum? Isso é comum ouvir, né? Tanto no meio jurídico quanto na própria população comentar essa situação. Mas é preciso deixar claro que o culpado não é o juiz disso. Nós temos um sistema jurídico que diz o seguinte: a regra é a liberdade. A prisão é a exceção, mesmo que haja um cometimento de crime. O que é que acontece? Todo o sistema jurídico, as leis do país, elas exigem que a prisão seja uma situação de exceção, excepcional, e que somente seja mantida uma prisão em casos de maior gravidade, de maior relevância, ou quando, por exemplo, o sujeito ele praticou um crime, embora um crime de uma gravidade pequena, mas que ele tenha um histórico de prática de crimes muito, muito pesado, né? Ele tem maus antecedentes, e há sempre a repetição na prática de crime. Então você vê que o sujeito foi preso uma vez, mas antes já tinha praticado 3, 4, 5, 6 crimes. Então esse sujeito a gente não pode dar mais uma chance a ele, tem que manter preso. Mas há situações em que o sujeito é preso porque praticou um furto simples, um porte de arma, pela primeira vez não tem antecedentes. Não há, pelo sistema jurídico, nesse caso exemplificativo que eu estou dizendo, necessidade de se manter aquele sujeito preso. Porque a própria pena do crime que ele praticou não é uma pena elevadíssima. Se ele for condenado, ele não vai pegar uma pena para cumprir em regime fechado. Então por que é que eu vou deixar esse cara preso por mais tempo? Então é necessário ter em mente que o juiz é um aplicador da lei. O juiz, ele aplica a lei. A função do juiz é julgar aplicando a lei. Ele não vai, no julgamento, aplicar apenas, então somente, se guiar por sua percepção subjetiva, por o que ele acha daquela situação, o que é que ele acha da cara do sujeito que praticou o crime. Não é assim. O juiz julga aplicando a lei. Naquele momento daquela decisão, nem vendo a cara o juiz está, né? Só há um projeto, né, de audiência de custódia que o CNJ quer implementar, em que o juiz vai ter que fazer uma audiência para sempre que receber um preso, ouvi-lo para decidir sobre essa questão. Bom, é uma questão que para o futuro e que não vem ao caso. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que a gente se guia principalmente pelas leis.
E as nossas leis dizem que a regra é a liberdade. Por exemplo, se o cara praticou um crime e a pena máxima é de 4 anos, a própria lei diz que eu não posso manter preso. A prisão preventiva só é para os crimes acima de 4 anos. Né? Então, há uma questão que não é do judiciário, mas é uma questão que é legal. É questão de criação de leis. É questão de que o poder legislativo crie leis que sejam mais duras, mais rígidas. E que o Estado, se as leis forem mais duras, mais rígidas, assim os juízes irão decidir. Se as leis são todas no sentido de proporcionar, na maioria dos casos, uma regra à liberdade, o juiz tem que cumprir essas leis. Tem que cumprir, né? E por aí tem que se tirar a imagem de que a culpa é do juiz. Eu costumo sempre dizer isso, que o juiz cumpre a lei. Está escrito, ele tem que cumprir, até porque existe um advogado do outro lado dizendo que, mostrando, reivindicando, embasado em lei. Claro. E ele não pode deixar de cumprir. Claro. E além dessa reforma, o que o senhor acha da reforma do Código Penal? Necessário? É importante, acho que o aprimoramento, né, adequar algumas situações, né? Sim, você falou do Código Penal. É sempre importante, né, a gente, em determinados momentos, fazer uma reanálise, um reestudo da legislação penal e verificar o que é que está correto, o que é que precisa melhorar, porque há crimes que merecem uma punição, de certa forma mais grave, mais severa, tá entendendo? Outros que talvez merecem uma reanálise para abrandar um pouco, mas a regra é que o contexto social e a evolução da sociedade, o desenrolar, né, da convivência diária, a gente consiga modificar, ver as necessidades de determinadas situações. Podemos agravar a pena de algum crime, ou criar outros tipos penais, né, ou excluir outros tipos penais. É sempre válido esse reanálise, esse reestudo disso. Com uma certa frequência até, né? Deveria ser. É importante. Lembrando que também deve, no meu ponto de vista, deve também haver uma reforma no processo de carceragem, né? Que o Estado invista nesse aspecto, porque hoje o que nós podemos enxergar aí é que o sistema prisional do Brasil é precário, preso demais, onde cabe 100 tem 300 e assim sucessivamente. É como a saúde pública, né? Os hospitais têm 100 leitos, tem 300 pacientes nos corredores. Essa questão é imprescindível. Eu acho que raros são os estabelecimentos prisionais que hoje não estão acima de sua capacidade, tá certo? Precisa até que o juiz faça uma triagem em determinadas situações, porque o sujeito que está preso, precisa também que a gente tenha consciência disso. Ele está preso ali, mas ele tem que ter condições mínimas de higiene, de segurança, de uma alimentação adequada, certo? Ele está preso, mas ele não está ali pagando uma penitência, né? Ele não está preso, não é para sofrer como é que eu posso lhe dizer, humilhações. Ele está preso segregado. O que acontece? Praticou um crime, vai cumprir uma pena preso, certo? Ele vai ficar afastado do convívio social, vai ficar isolado do convívio social. Pelo ato cometido. Para cumprir pelo ato cometido, uma hora ele vai ser posto em liberdade mais adiante, entendeu? Depois que cumprir a sua pena, ou obtiver uma progressão de regime. Mas o tempo que ele estiver preso, ele está sob a responsabilidade do Estado. O Estado tem que oferecer condições mínimas, né? Uma condição de você dormir de uma forma digna, de você ter uma alimentação boa, razoável, de você ter um mínimo de higiene para você viver. Não dá para você ter numa cela de 10 metros quadrados, você ter 10 presos, para ver um preso por metro quadrado. Isso não existe. Isso é um absurdo. Isso é desumano. Né? A gente costuma ver nos jornais a questão do sistema prisional do Maranhão, né? Agora no Rio Grande do Norte também, os problemas que está. E no Ceará não é diferente, não é muito diferente, não. Todos, talvez não chegue a gravidade a tal ponto, mas a regra é que os estabelecimentos prisionais estão superlotados.
Em muitos casos os presos estão em condições desumanas. Outra situação que é muito grande, muito grave e muito relevante no Ceará é as unidades onde há internação de menores, onde os menores estão cumprindo medidas socioeducativas de internação, onde há sempre a questão da superlotação também. Nós precisamos de investimento nessa área. Esses dias já houve uma fuga em massa de menores cumprindo medidas socioeducativas de internação em Fortaleza. Se eu não me engano, cerca de 40 menores de uma vez só conseguiram fugir, né, de um centro de internação, se eu não me engano, de São Miguel. Eu não tenho certeza absoluta. Você imaginar 40 menores fugindo de uma vez só. Isso é absurdo. Absurdo. Mas estão fugindo porque também as condições não são ideais. É preciso investimento do Poder Executivo, sem dúvida, na questão do sistema prisional, para que amplie a quantidade de vagas, seja para presos provisórios, seja para presos condenados, e que amplie a rede de assistência para o cumprimento de medidas socioeducativas com estabelecimentos, para cumprimento de medidas socioeducativas de internação, para cumprimento de medidas socioeducativas de semi-liberdade, para questões também de internações provisórias de menores, né? Então é imprescindível, porque o sistema está entrando em colapso. E isso é muito grave. Muito grave para a sociedade como um todo, né? Conversando aqui com o Dr. Renato Esmeraldo, ele que é juiz titular da 3ª Vara da Comarca de Barbalha, sobre o funcionamento e as condições, enfim, todo o processo judiciário, como é que funciona, e as suas relevâncias, o interesse da sociedade, tudo aquilo que nós precisamos saber e que não é publicado. Mas agora, através do programa Café com Leite, você fica sabendo. Deixa eu falar aqui da Uniodonto. A Uniodonto Cariri, mesmo sem estar precisando, é importante você ter seu plano de saúde bucal. E eu indico a Uniodonto Cariri, porque esse plano de saúde é o melhor do Ceará. Todos os nossos funcionários têm o plano de saúde Uniodonto. E todos garantem. É o melhor plano de saúde dentário, eu vou dizer, do Cariri, porque a Uniodonto é do Ceará, mas no Cariri não deixa a desejar. É muito bom. Um abraço a Joel, um abraço a toda a equipe da Uniodonto aqui na região do Cariri. Então, Renato, esse nosso papo está muito gostoso, está muito bom. Eu queria ainda conversar com o senhor sobre essa questão da ressocialização desses presos. Eu quero um programa sobre isso. Se o senhor puder nos vir aqui oportunamente, será muito bom para a sociedade, porque há uma dificuldade muito grande das pessoas, da ressocialização dos presos, né? Isso a sociedade não aceita, né? No fundo, se fizermos uma pesquisa de forma individual, as pessoas aceitam. Se você perguntar, a pessoa admite, aceita e tal. Mas na prática, não aceita. Quando vamos para a prática. Então, é um tema assim, muito importante, que isso beneficia o preso, né? Porque a cada 3 dias trabalhado ele se beneficia com um, né? Então tem uma série de fatores assim muito relevantes aqui no sistema judiciário que nós poderíamos conversar, e eu quero deixar o programa Café com Leite aberto a todo o sistema judiciário, todos que envolvem diretores de secretaria, promotores, defensores, juízes, enfim, advogados que queiram participar do programa, trazer sua informação beneficiando a sociedade, levando essa informação construtiva à nossa sociedade caririense. O programa Café com Leite está aqui para contribuir e fazer com que essas informações cheguem. Mas, doutor, chegamos ao final do programa. Eu quero dizer para o senhor que foi de grande relevância essas informações. Eu quero dizer para o senhor que é enriquecedor para o nosso telespectador essas informações. Então eu quero dizer para o senhor nosso muito obrigado, e dizer que o programa Café com Leite está aqui com as portas abertas, com as câmeras ligadas, para sempre que o senhor quiser nos proporcionar essas informações, será bem-vindo. Muito obrigado. Eu agradeço, Leite, a oportunidade de estar aqui nesse seu programa com muita audiência e esclarecer a população sobre as dificuldades que o Poder Judiciário na região do Cariri enfrenta. Mas queria deixar uma mensagem, né, para todos os seus telespectadores, e que é o seguinte: não deixem de confiar e acreditar no Poder Judiciário, porque aqui no Cariri, no estado do Ceará, no Brasil, eu falo especificamente do Cariri porque eu conheço todos pessoalmente,
são feitos por pessoas dedicadas, honestas e que têm a melhor das intenções para fazer do Poder Judiciário um poder melhor. A gente citou todas as dificuldades, muitas das dificuldades que enfrentamos, mas não quer dizer que a gente vai ficar se escondendo de trás da quantidade de processos. Nós estamos lá para enfrentar cada um desses processos no sentido de resolvê-los. A gente, apesar das dificuldades, a gente procura usar da inteligência e criar meios para que a gente possa atender de uma forma melhor a demanda e se esforçar para atender melhor a demanda. Vocês devem sim, os jurisdicionados devem cobrar do Poder Judiciário uma solução rápida, porque é um direito do jurisdicionado da população e é uma obrigação da gente. E a gente procura sim buscar meios para, apesar das dificuldades financeiras, das dificuldades orçamentárias, a gente procura usar meios de forma inteligente para que a gente acelere o andamento dos processos. Pode muitas vezes não atender a necessidade de que as pessoas exigem, mas a gente está sempre estudando e procurando meios de atender da melhor forma possível a população. Certo? Então peço a todos, a população de uma forma geral, que não desacreditem no Poder Judiciário, não desacreditem nos homens e nas mulheres que fazem o Poder Judiciário, porque com toda certeza a grande maioria, a regra é de pessoas vocacionadas, preparadas e dedicadas para cumprir essa função tão importante. Para finalizar, eu queria, Leite, mandar um abraço aqui, um alô para o nosso amigo Dico, né, que está aqui nos estúdios acompanhando a gente, que é um amigo querido. A gente deixa esse abraço para todo o pessoal de Barbalha e do Caldas. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa Café com Leite. Lembrando que estamos no ar de terça a sexta-feira aqui na TV Verde, às 20h30. Um abraço a todos e até lá.